A imagem também dá para, assim, precisa apagar a luz, dá para ver? Tudo bem. Eu falei com alegria, né, que a gente volta de novo a esta casa, vendo melhoras da última vez. Tinha alguma coisa no telhão, agora está coladinho, né? Não sei quanto tempo faz, mas faz um ano mais ou menos que eu tive aqui. Isso é bom, né? Cada vez um conforto para a gente se melhorar. O tema para esta noite ainda ele fica suscitando muitas dúvidas, né? Em cada um de nós. O seio familiar, às vezes, né? Filho difícil, marido difícil, esposa difícil. E aí as pessoas ficam em dúvida, mas será possível? Será que é meu karma? Será que é isso que eu tenho que passar aqui? Enfim, são tantos e tantos os problemas ocorrendo com isso, que por mais que a gente esteja dentro da doutrina, às vezes quem não se aprofunda um pouco mais nos estudos, na leitura, fica ainda com a mente embaralhada para saber realmente o porquê de cada um de nós, o porquê de onde viemos, onde estamos, família que estamos, o que é que temos que fazer para estarmos lá pela frente. Tudo isso nós vamos fazer algumas reflexões. O aprendizado, a gente sempre fala que o aprendizado é para todos nós, né? Principalmente para quem fala, porque os primeiros ouvidos é aquele que está próximo. Então é o que eu trouxe para a gente poder trocar ideias e conversar um pouco a esse respeito. A gente começa dizendo o seguinte: procure compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sobre o mesmo teto que o seu. Então já começa pedindo para que a gente faça algumas reflexões, porque isso, essa falta, né, de compreensão, às vezes essa falta de intolerância, hoje, principalmente nos tempos atuais, está sendo muito e muito as causas de separações. Os ciúmes, por exemplo, tem sido a causa de destruição familiares através de um tirar a vida do outro, tanto do lado masculino quanto do feminino. São muitas as causas dessas ocorrências ainda. Então, temos que entender, né, que se estamos aqui é por alguma razão. Se estamos juntos neste momento, que se sabemos que somos seres eternos através do nosso espírito, o corpo carnal é um pequeno momento, vamos dizer que nós estamos juntos. Por quê? Se tem algum problema, porque alguma coisa do passado, nós estamos aqui neste momento para resgatar, para melhorarmos, para acertarmos as nossas arestas. Nem sempre os nossos parentes são nossos amigos. O grande sábio Salomão já dizia, né, que a amiga é mais chegada do que o irmão, que é o que nós vamos praticamente estudar, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que é amiga lá fora, que a gente tem uma afinidade, às vezes a gente terá paixão por aquela pessoa, coisa que às vezes a gente não tem por alguém que convive dentro do meio familiar. É a mesma coisa que a gente ter dentro da própria família algumas afinidades. Por exemplo, pai, mãe, filho. Às vezes um filho tem é mais, vamos dizer, xodózinho do que o outro. Isso tem muito, mas são as afinidades que estão vindo de épocas anteriores, que agora foi colocado junto ali justamente por algum problema também de nossas estadas anteriores. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, mais especificamente no item 8, diz: os laços do sangue não criam forçosamente
os liames entre os espíritos. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Nesse item a gente pode dizer, aqui, conforme está relatado, não quer dizer que se você não tem a afeição, se você tem laços do espírito que te liga, não quer dizer que aquele que está encarnado aqui futuramente não pode fazer parte do mesmo organismo, vamos dizer assim, familiar. Vai depender do quê? Das suas ações neste momento presente. De repente pode ser daquelas das desavenças do passado, dos problemas do passado, pode-se criar uma afinidade tão forte também aqui no corpo, quando a gente está no corpo carnal, com esse que foi o desafeto do passado, que isso pode ser transformado de uma forma amorosa, que é aquilo que Jesus pregou. Amai-vos uns aos outros. Então, se nós praticarmos essa lei aqui, nós podemos transformar aquele desafeto passado, que não pertencia a essa parentela, vamos dizer assim, espiritual, trazendo para a parentela espiritual quando retornar para o outro lado. Então, lá no Evangelho, no estudo, quando a gente faz o estudo mais aprofundado, nós vamos exatamente ver essa relação. O abençoado a lei de amor e justiça, que é a reencarnação, nos proporciona quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sob o mesmo teto da condição de pais, mães, filhos, irmãos, cunhados, sogra, que normalmente, sogra que é sempre a vilã, vamos dizer assim. Mas tem que ser o quê? É a relação de afinidade, se utilizar aquela frase de Jesus, amai-vos uns aos outros. E se foi colocado junto, por alguma razão, tem que haver compreensão de ambos os lados. Tem uma historinha que diz para a gente só ilustrar, que havia uma jovem que ela, depois de casada, ela não conseguia se entender com a sogra de forma nenhuma. E um dia ela procurou um sábio e disse assim, olha, eu preciso dar um jeito de acabar com a minha sogra, porque eu não aguento mais ela, eu não tenho mais jeito. Aí o sábio deixou ela falar, depois de longas reflexões, ele falou, olha, eu vou te dar um remédio para você, que você vai ter que pingar todos os dias, e aí elas moravam junto, e ele falou, você vai ter que pingar todos os dias na água ou no alimento. Isso aí, só que você vai ter que fazer uma coisa. Você, para que ninguém suspeite, você vai ter que tratá-la bem, você vai ter que tratá-la com amor, com carinho, para que ninguém suspeite que foi você. Pode ser desse jeito? Não, pode. E assim foi feito, Ele deu lá a porção do remédio e deixou, falou assim, aí você vê, depois de um tempo você vê aí se está surtindo efeito, E foi, e ela todo dia colocava lá, no alimento, na água, uma gotinha daquele remédio, como se fosse um veneno que ela tivesse. E ela passou realmente a tratar a sogra com maior carinho, com maior amor. E isso foi. Passou aí 40, 50 dias, ela desesperada voltou lá não sabe, Falou assim, senhor, como é que faz? Eu não posso mais, eu preciso desfazer, o senhor precisa me dar alguma coisa. Olha, eu e minha sogra, nós estamos se entendendo tão bem, tão maravilhosamente bem, que eu não quero mais que ela morra, eu quero que ela fique. E aí foi desesperada para tentar desfazer aquilo. Aí o sábio, na sua sabedoria, não, minha filha,
fique tranquila. O que eu lhe dei foi apenas um vidrinho com água e que você estava colocando todos os dias. Então, é uma historinha só para demonstrar quando as atitudes de alguém, de repente existe compreensão, alguém muda, o caminho passa a ser diferente. O caminho passa a ser diferente. Porque nós estamos aqui nessa condição. E Deus, que é soberanamente justo e bom, esse nosso Pai, Ele ama a todos nós. Então o que precisa? Precisa que nós também respeitemos a sua decisão de nos colocar aqui, sempre nos dar novas oportunidades, para que a gente possa vir junto, desfazer as nossas arestas. E como que é isso? Ora pai, ora mãe, ora filho, enfim, a gente vai mudando, mas nós estaremos sempre juntos aqui para, se tiver algum problema, desfazer. Agora, quando a gente volta, se cumpriu o seu papel aqui, quando volta, estaremos lá, plano espiritual, juntamente com aquela parentela que realmente foi formada ao longo dos anos. No lar, ao lado de almas queridas, encontramos também antigos desafetos, que a sabedoria divina coloca ao nosso lado uma oportunidade de reconciliação e resgate. Coloca lá para quê? Nós dissemos, para a gente ir separando e nos melhorando, né? Conforme a história, né? A partir do momento que ela mudou e passou a tratar bem, a sogra também passou a tratar bem, e ambas se viram em uma relação de tão gostoso afeto que ela não queria se separar mais. Então, às vezes, tem esses venenos que a gente mesmo cria no dia a dia, que nós precisamos eliminar. Por quê? E entender que nós estamos no caminho justamente para solucionar isso. Se tem alguém dentro do lar, dentro da família, que é problemática, qual é a solução? Amor, compreensão, tolerância. Tudo isso tem que ser feito, porque isso constrói, isso muda. Jesus, quando disse a seus discípulos, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Ele não quis essa oportunidade, né? Ele não quis, conforme está lá. Refere-se Jesus à família espiritual, que reúne os que se afinam em sentimentos e ideais, diferenciando-a da corporal, provisória, um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento moral do espírito, bem como para a formação e crescimento da família espiritual. Quer dizer, quando ele disse lá, eis aqui minha mãe e meus irmãos, né, na hora que eles estavam todos próximos, inclusive a mãe dele ali, ele não estava desrespeitando aqueles seres que estavam ali encarnados, mas ele estava dizendo que ali, naquele grupo, que estava aprendendo, que estava ouvindo, que estava com atenção às palavras dele, esses eram os que estavam unidos pelos laços do Espírito. Aqueles, sim, eram os verdadeiros irmãos. Não aquele, por exemplo, na família de Jesus, que tinha um irmão que não entendia, que dizia que ele era insano com relação àquilo que ele pregava. Ele não conseguia entender o que é que Jesus estava, qual era o papel dele. Então, muitas vezes, a gente vê, inclusive, pessoas, casais, a gente vê, aqui eu sei que não tem, mas vamos dizer, lá no Maria de Nazaré tem algumas senhoras que dizem assim, meu marido fala assim, desse jeito, tanto que você vai lá no centro, você vai virar santa. Eu sei que aqui não tem nada disso, mas lá tem. Mas tem que ter o quê? Compreensão. E devagarzinho, conforme dissemos, com amor, tolerância, e levando, passando uma mensagem, pega às vezes até as mensagens que leva. De repente, a gente vem muito desses que criticavam há alguns anos atrás, hoje já estão frequentando lá o centro. Então é interessante quando
quando leva-se a mensagem. Agora, se bater de frente, o que vai acontecer? Não vai construir nada, só vai criar uma desarmonia dentro do lar e mais problemas e dificuldades, inclusive até de entender o porquê que aqui nós estamos, né? Diante do parente mais difícil, necessário se faça o exercício da compreensão, paciência e perdão. Reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho, aconselhou Jesus. Por isso dessa compreensão, por isso da paciência do perdão, Jesus já veio dizer: olha, reconciliai-vos com aqueles que estão aqui no caminho. Faça de tudo para entendê-lo. Faça de tudo para entendê-lo. E até ajudá-los. Se todos nós somos filhos do mesmo Pai, nós temos a obrigação de ajudarmos uns aos outros. Temos a obrigação. Se entendermos que realmente somos filhos do mesmo Pai. Então, se um foi colocado ao lado do outro, é para que possamos caminhar juntos, né? Uma hora segurando a mão e indo, e vai balançando, e o caminho acaba se tornando mais fácil. E aí, a hora que retornar, que estiver do outro lado, dependendo da afinidade que foi construída aqui, ele pode fazer parte dessa parentela também lá no plano espiritual, que com certeza terá, porque a cada encarnação sempre nós temos novos integrantes dessa família espiritual, dessa parentela espiritual. Vai depender das nossas ações aqui no plano, né? No plano de provas e expiações, nesse plano em que é a oportunidade para a gente ir resgatando nossas imperfeições. Aproveite a oportunidade de caminharem juntos, pois talvez ao longo do percurso encontrarão um momento mais adequado e propício para esta reconciliação. Nós estamos aqui, juntos, então vamos seguindo, vamos fazendo o nosso trajeto. Vai ter um momento, e dependendo da forma como nós estivermos trabalhando a nós mesmos e auxiliando o outro, com certeza conseguiremos vencer esses desafios. Agora, precisa ter a responsabilidade. Eu sempre dentro disso aqui eu coloco uma coisa que estaria mais... Uma vez eu vim aqui e fiz uma palestra sobre o educar e o instruir. Uma das coisas que hoje as famílias estão praticamente falhando muito é nesse quesito de educar e instruir. Onde educar é o papel dos pais e instruir é o papel da escola, da evangelização, enfim. E isso hoje os pais têm falhado muito nesse aspecto, terceirizando essa questão da educação para as babás, para as empregadas, e a hora que é a oportunidade de dar ali o afeto, o amor, o carinho, chega em casa, às vezes chega em casa, quer assistir televisão, quer ler o jornal, e o filho está ali carente, às vezes, de uma palavra de conforto, de carinho, e isso não tem ocorrido. Antigamente, se o jovem fosse mal na escola ou fizesse alguma arte, os pais iam lá verificar, não tirar satisfação com os professores, lá verificar o que foi que aconteceu, depois era punido em casa. Hoje não, hoje os pais vão lá, o filho fala, eles vão lá tirar satisfação com os professores, às vezes processam professores, por isso que cada vez mais nós estamos, né? Os ensinos, a qualidade do ensino está caindo. Por quê? Porque perdeu-se um pouco daquele poder que o professor tinha realmente de forçar o aluno a aprender. Emmanuel nos alerta que toda antipatia aparente, a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia. Então, se nós temos antipatia por alguém, se estamos aqui a caminho,
se estamos juntos nessa trajetória, se de repente tem alguém que não, vamos nos aproximar, vamos tentar inverter esse papel. Cabe a quem sente mais essa antipatia, cabe a ele tomar a decisão. Cabe a ele tomar a decisão. Se nós temos o saber de que aquilo está nos causando algum mal, vamos lá, vamos tentar tirar tudo isso do nosso caminho, transformando em quê? Transformando em simpatia, de repente sendo agradável, fazendo algo de bom. Perdoe sempre, pois na carne só enxergamos uma face da moeda de nossas existências. A gente tem que perdoar, porque muitas vezes eu detesto aquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Mas isso você está falando aqui. E como que você foi? O que de repente você fez em vidas anteriores para aquela pessoa, para que chegasse a isso? É por isso que nós temos que entender e perdoe sempre. Na carne nós só enxergamos o que está acontecendo aqui e as vidas pregressas que tivemos. Então é isso que nós precisamos ter a compreensão de que depende unicamente de cada um de nós, né? A outra face só nos será revelada quando estivermos no mundo espiritual. Por isso, muitas vezes, pensamos ser vítimas, quando na realidade somos algozes. Então nós precisamos refletir. A gente vê muito nas sessões lá de esclarecimento, outras sessões, em que a gente vê espíritos, né, lá junto, preocupado, às vezes falando mal, eu não perdoo, eu não faço isso. E aí, nos esclarecimentos, ele diz, mas espera aí, você não perdoa, mas e como é que você foi? O que você fez anterior? Você já tomou conhecimento do que você fez? Se você está lá, você não perdoa, você está fazendo a mesma coisa como o espírito você está fazendo, você não está sendo igual ou talvez pior do que aquele que lhe fez mal. Enfim, muitas vezes tem alguns que caem na real e conseguem entender, né? Então, é conforme foi dito, né? Não vamos deixar para em espírito a gente vir numa sessão de esclarecimento ou de obsessão para compreender que o caminho é esse, enquanto nós estamos aqui todos juntos, né? Porque aí depois vai ficar mais difícil esse processo de comunicação. Nunca se esqueça de que não tem os parentes que sonhou, e sim aqueles que merecem. Estamos situados na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. Quando temos esse compromisso de melhorar, quando tudo fazemos para ajudar, para auxiliar, para seguir o verdadeiro caminho, quanto mais fizermos para auxiliar o irmão que está conosco nessa caminhada, nós estamos junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. Quer dizer, o que fizermos, somos nós que estamos ganhando também. Nós é que estamos acrescentando para nós mesmos. Então isso depende de cada um de nós. Porque temos essa parentela espiritual e cabe a nós fazermos o trabalho de juntos, sempre um ou outro, daqueles afetos, a gente levar para fazer parte dessa parentela espiritual que nós vamos a cada existência seguindo, melhorando. Então o que precisa? Esforcemos para amá-los, tendo para com eles os nobres sentimentos do perdão, da tolerância, da resignação, da paciência. Nós temos uma série de exemplos. Eu falo que tem alguns amigos que teve um período
Ver como é que é essa questão de afinidade, que eu falei de afinidade, né? Tenho, inclusive, pessoas que são amigos, mas também fazem parte da nossa família. Há um período atrás, né, ela tem 3 filhos, tinha 3 filhos. E o mais velho, por infelicidade do trabalho, vinha retornando do trabalho, capotou o carro e desencarnou. Era o, vamos dizer assim, nós dizíamos o xodó da família, né? E foi passando o tempo, e ela sempre chorando, sempre, praticamente estava morrendo junto com o filho que tinha desencarnado. E isso, depois de um longo tempo, ela começou até a relaxar com questão dos cuidados, das roupas, dos próprios filhos daqueles que ficaram. Chegou um determinado dia que o do meio tinha pedido para ela fazer uma determinada roupa lá, ela misturava muito bem. Aí chegou perto do período em que iria se desenrolar lá a festa que ele ia participar. Cadê a roupa? Ela não fez. Se o outro tivesse pedido, ela teria feito na hora, mas o outro não fez. Aí, chegou, mãe, e minha roupa? Depois eu falo, depois. Eu falo, não, tudo bem. A senhora não precisa fazer mais. Nós não somos mais filhos, filho é aquele. Nós não somos mais filhos. Então, esquece, não somos mais filhos. Eu vou lá na loja, vou comprar. E assim ele fez. Ele foi na loja, comprou uma roupa, enfim. Aí, a mãe levou um choque. Quer dizer, ela perdeu um e estava perdendo mais 2. Estava perdendo mais 2. Porque ela estava renegando praticamente os 2 que estavam ali, que ela gerou. Foi a partir daí que ela acordou e falou, o que é que eu estou... Parou de chorar, porque ficou muitos anos só chorava por aquilo, ia lá no cemitério, não saía de lá. Então, às vezes, isso não faz tanto tempo, ainda existe. E existe ainda na atualidade. Por isso que nós precisamos entender o que é parentela corporal e o que é parentela espiritual. Porque às vezes a gente tem dificuldade, mas aqueles que estão caminhando junto também precisam do amparo, também precisam do apoio, também precisam do auxílio, também precisam da atenção de todos nós. Todos nós. A gente fala aqui, o seio familiar, mas é todos aqueles que estão envolvidos. Nós falamos ali, primos, cunhados, cunhadas, genro, porque o genro, na verdade, genro ou sogra, enfim, acaba incorporando dentro daquela... Então, por que isso? É para a gente ir se afinizando. Todos nós fazemos parte desse processo evolutivo que nós temos que fazer o nosso papel. O papel que nos cabe aqui. E é isso que nós precisamos entender, conforme disse lá no início, né? Que ainda existe muita confusão com relação a essa parentela corporal e a parentela espiritual. Nós precisamos entender que parentela corporal são aqueles que estão junto conosco aqui, que é para a gente ir desbastando as pedras brutas de um lado, de outro, enfim, eliminando essas asperezas para a gente transformar numa pedra sólida e depois seguirmos todos juntos. É isso que nós precisamos. O estudo é necessário. O entendimento é necessário. Porque nós sabemos que Deus é o Pai único, que Ele é que nos reserva. E Ele não tem pressa,
Ele é infinitamente bom e justo. Ele deixa a gente cai, a gente machuca, a gente sofre, volta, e Ele está ali, né? Sempre junto, nos dando nova oportunidade para a gente seguir. Então nós precisamos, a partir desse momento que temos já agora a compreensão de o porquê nós estamos aqui, o que é, de onde vim, né? Onde estou aqui com para onde eu tenho que ir, nós temos que ter essa compreensão. E somos seres que estabelecemos compromisso no plano espiritual para vir aqui, para fazer determinadas coisas e eliminar e voltarmos refeitos, melhores. Vai ter dificuldades? Lógico que vai ter dificuldades, mas cabe, através da nossa compreensão, justamente suprir essas dificuldades. E às vezes essa parentela corporal que não fazia parte dessa parentela espiritual, a gente conseguir, se não todos, pelo menos aqueles que a gente não se afinizava, aqueles que a gente não tinha um bom relacionamento, transformar isso num bom relacionamento, num relacionamento de amor, de compreensão e levá-lo junto para essa parentela espiritual. Cabe ao homem encarnado evitar esforços para que sua família corporal, pela reunião de afetos e desafetos em encontro, permaneça ou se torne participante da sua família espiritual, no esforço de um relacionamento de respeito e compreensão às diferenças, transformando laços consanguíneos em laços espirituais pelo afeto, conforme nós dissemos. Então está aí. E assim, Mestre Jesus, então te pedimos, né? Senhor, faz o nosso lar um ninho de teu amor. Que não haja amargura, porque tu nos abençoas. Que não haja egoísmo, porque tu nos animas. Que não haja rancor, porque tu nos perdoas. Que não haja abandono, porque tu estás conosco. Que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega a ti, Senhor. Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor. Faz, Senhor, das nossas vidas que quisesses unir páginas repletas com a tua luz. Faz, Senhor, dos nossos filhos a que tu anseias, ajuda-nos a educá-los e orientá-los pelos teus caminhos. Que nos esforcemos no consolo mútuo, que façamos do amor um motivo para amar-te mais, que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes no lar. Que ao amanhecer, o grande dia de irmos ao teu encontro, nos concedas estarmos unidos para sempre a ti. Que assim seja. Muita luz.